Olá a todos. Olá. Bom, meu nome é Walter, eu sou engenheiro florestal, sou designer agroflorestal, trabalho com agroflorestas há muitos anos e, junto com a Paula, fundei a Preta Terra. Olá, eu sou a Paula, sou engenheira florestal também, eu sou bióloga e eu sou especialista em sistemas agroflorestais, em silvicultura de espécies nativas e exóticas, e a gente trabalhou pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, com sistemas de produção agroflorestais em pequena escala e em larga escala, e a gente está aqui para falar um pouquinho do que é a Preta Terra. A gente é uma iniciativa agroflorestal. A gente tem um olhar futurista, mas a gente se inspira no ancestralismo, na ancestralidade. E a gente simplesmente desenvolve e implementa designs agroflorestais, usando conhecimento tradicional, usando conhecimento científico e também aplicando muita tecnologia. E isso é com o objetivo de construir um novo paradigma produtivo, um novo paradigma que não se baseia mais só na monocultura. Bom, e primeiramente a gente queria agradecer imensamente ao Felipe, ao Alex, a toda a equipe do Fruto, a todo mundo que trouxe a gente aqui para dar o espaço da gente ajudar um pouquinho nessa construção dos pilares do que é o diálogo do alimento, do que vai ser o futuro do alimento no planeta. E eu acho que cada vez mais a gente percebe que não existe diálogo do alimento sem o diálogo do sistema produtivo. Nós estamos todos conectados, está tudo conectado. Então, hoje a gente vem aqui de uma forma muito... A gente vem contar uma história, contar a nossa história, contar como a Preta Terra nasceu, o que nós fazemos, qual é a nossa visão de mundo, o que a gente acredita ser nossa missão e como cada um de nós aqui, como cada um de nós se insere nesse processo de transformação. Então, o mais importante, a gente veio aqui deixar uma mensagem para vocês. Muito bom. Primeiro, a gente queria falar sobre alguns paradoxos que a gente enfrenta hoje nos sistemas produtivos e nos sistemas alimentares, consequentemente. A gente tem modelos de agricultura muito discrepantes, né? Por um lado, a gente tem uma agricultura superindustrial, baseada em insumos, mecanizada, focada no mercado externo de commodities e altamente mecanizada e modernizada. E, por outro lado, a gente tem agricultores artesanais, super rudimentares, de pequena escala, geralmente são descapitalizados e até muitas vezes explorados. Deixa eu relembrar. A gente tem essa visão do que é o preservacionismo, né? Que a gente tem que preservar florestas intocadas, manter elas cercadas em unidades de conservação integral, e excluindo o ser humano dessas florestas. E, por outro lado, a gente é capaz de, por meio de indústrias e maneiras muito predatórias, descaracterizar completamente outras paisagens, né? Além disso, a gente tem toda essa diversidade alimentar e, hoje, mais de 60% da nossa alimentação e da nossa produção se baseia só em 4 espécies, né? A gente tem o milho, o trigo, a soja e o arroz, que são mais de 60% da nossa produção. E, também, a gente vê nos mercados que a gente tem produtos super certificados, de altíssima qualidade, super caros, altíssimo padrão, que são super inacessíveis. E, por outro lado, a gente tem produtos alimentícios altamente processados, de péssima qualidade, que é isso que a maior parte da população se alimenta. E, no final das contas, hoje a gente vê que pessoas com baixo poder aquisitivo estão se tornando obesas, justamente porque estão se alimentando disso, que, no final das contas, não é um alimento. Enfim, são sistemas produtivos repletos de desperdícios e injustiças, né? Tanto mais de 60% da produção é desperdiçada ao longo de toda a cadeia, e o produtor raramente é remunerado de maneira justa pelo seu trabalho, né? Então, a gente vê que nos maiores centros produtivos é onde também está concentrada a maior parte da pobreza e a maior parte da desnutrição. Bom, e esses impactos, né, essas incoerências, elas não param por aí. Na verdade, todo o sistema está permeado de incoerências. Se a gente pensar no sistema energético, hoje a gente usa o equivalente energético a 7 barris de petróleo para extrair o equivalente energético a 1. Só porque toda essa parafernália tecnológica está instalada. Economicamente, é muito difícil de você mudar isso. E essa mesma falha energética está dentro do sistema agrícola. A gente gasta muito mais quilocalorias ao longo de todo o processo, do plantio ao manejo, à colheita e toda a logística de transportes. A gente gasta mais quilocalorias do que, de fato, a gente colhe em quilocalorias de grãos desses campos produtivos.
Além do fato da incoerência chegar ao ponto da gente ingerir muito mais calorias, calorias vazias, que nós não necessitamos, e depois gastamos mais energias tentando queimar essas calorias. Então, essa incoerência tão complexa e tão permeada, e fica meio claro a gente perceber que existe uma falha lógica na inteligência de todo o sistema. Sistema energético, sistema produtivo e sistema alimentar. E essa falha, ela está permeada e a gente faz parte dela. A gente alimenta a obsolescência percebida. A gente aceita a obsolescência programada. Ao invés de fazer uso de produtos mais duradouros, a gente aceita comprar produtos novos ao invés de movimentar um mercado de usados. E quando a gente compra produtos com super prêmio de preço, com custo super exacerbado, isso não é impacto real. O real impacto ele tem que ser compartilhado. O real impacto tem que ser de toda a paisagem. Então, se a gente quiser trazer uma mudança verdadeira, a gente tem que entender todo o sistema. A gente falou há pouco tempo do papel, né? Não só do nosso papel, mas como o papel. A gente aceita que o papel seja branco. A gente não aceita um papel um pouco mais pardo. Isso faz com que a gente use, no clareamento na indústria do papel, milhões de litros de cloro, que a gente polua milhões de litros de água, só porque a gente não aceita que o papel possa ser um pouquinho mais pardo. E são essas incoerências que, quando compreendidas, podem fazer a real mudança no sistema. Exatamente. E, na verdade, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se empoderar desse conhecimento. A gente precisa começar a buscar entender toda essa cadeia produtiva, todos esses sistemas produtivos, de onde que vem todos os recursos, né? De onde que vem tudo isso? Não dá para a gente aceitar o mercado e os produtos simplesmente da maneira como elas são. E, na verdade, as pessoas querem ajudar. Todo mundo que está aqui quer ajudar a resolver esse problema, né? Mas, para a gente ajudar a resolver esse problema, a gente precisa se empoderar. Porque essa falta de empoderamento que faz com que a gente seja vítima da indústria, seja vítima do que é o greenwashing ou até do ambientalismo do medo. A gente precisa entender para daí conseguir transformar a nossa realidade. A gente precisa se desprender de alguns mitos que se construíram, né, para daí a gente entender a verdade. Porque só a verdade que vai nos libertar dessa vitimização, né? Muito bem. Bom, a boa notícia é que cada uma das nossas ações contam para resolver esse problema, né? E a gente pode, sim, pensar em sistemas produtivos que seguem um caminho do meio, que tragam esses dois extremos para o mesmo lado. A gente tem que pensar em sistemas que, sim, são altamente produtivos, mas eles têm que ser também biodiversos. Eles têm que ser mais complexos, para eles serem mais resilientes também. A gente tem que pensar em usar a tecnologia, porque a tecnologia está disponível hoje para a gente, mas essa tecnologia não pode mais excluir as pessoas do campo. A tecnologia tem que trazer as pessoas de volta, tem que incluir as pessoas no campo, mas com dignidade também, trabalhando com muita dignidade. Então, a gente acredita muito em sistemas produtivos que sejam complexos, distribuídos e inclusivos. E, pensando nisso, que a gente propõe a agrofloresta. Muitas pessoas hoje estão falando da agrofloresta. E por que é que a agrofloresta é um caminho? Bom, como a gente veio falar de agrofloresta, vamos descrever um pouquinho o que é a agrofloresta, né? Trazer isso um pouco nesse momento. Agroflorestas são sistemas produtivos milenares. Eles remontam de mais de 13 mil anos, porque, na verdade, não nasce agricultura, né? Os seres humanos não passam a fazer agricultura, eles passam a fazer agrofloresta. A gente não começa produzindo em monocultura ou a pleno sol diretamente. A gente produz na bordadura de florestas, com uma lógica de clareira. E é assim que nasce a agrofloresta há mais de 13 mil anos. E, fazendo uma descrição um pouco mais técnica, agroflorestas são sistemas produtivos milenares que replicam a lógica da floresta e as disposições e a lógica da floresta no tempo e no espaço, agregando espécies perenes, que são árvores, junto com sistemas produtivos, sejam pastoris ou agrícolas, né? Ou, resumindo, na verdade, são sistemas complexos, biodiversos, que trazem resiliência econômica, ecológica, para dentro do sistema da produção de alimentos. E se a gente pensa na agrofloresta, a gente pensa imediatamente em levar árvores para dentro dos sistemas produtivos, ou levar os sistemas produtivos para debaixo das árvores. Toda vez que a gente pensa nisso, a gente pensa imediatamente nos serviços ambientais que as árvores proporcionam. Ou seja, se a gente fala em agrofloresta, a gente fala necessariamente em regenerar sistemas. Regenerar o solo, regenerar a água e regenerar pessoas, porque são sistemas inclusivos. E se são sistemas inclusivos, se a agrofloresta traz tantas soluções, por que é que hoje todo mundo não está
praticando agrofloresta. Porque ainda existe monocultura, porque todo mundo não faz agrofloresta, se é tão bom. Bom, aqui cabe uma história. Uma vez, a gente ainda era consultores independentes, antes da Preta Terra, conversando com um investidor de impacto, trabalhando na Amazônia, com projetos socioambientais, ele nos pergunta exatamente isso. Vocês estão advocando tanto pela agrofloresta, e isso está presente nas políticas públicas dos estados da Amazônia há mais de 30 anos. E a gente anda por aí e continua vendo agricultores, pequenos agricultores, replicando a lógica do agronegócio de commodities em microescala, sem ganho financeiro, sem qualidade de vida. Por que é que eles não fazem agrofloresta? A gente para um momento para pensar, e de fato, tantas pessoas inspiradoras fazendo agrofloresta, tanta produção acadêmica, tanta pesquisa em agrofloresta, e por que é que não emplaca, por que é que não se torna mainstream? Por que é que a International Paper, por exemplo, não pode fazer agrofloresta? Vamos fazer agrofloresta. Vamos fazer. Mas a questão é a seguinte... A questão é a seguinte, mas dá para fazer, dá para fazer. A questão é que para fazer agrofloresta, o principal insumo que a gente precisa é o conhecimento. A gente não precisa de insumos externos, a gente precisa entender como a floresta funciona. Mas a gente percebeu que, para esse conhecimento, a gente precisa sistematizá-lo, porque ele está disperso por aí. Ele está na academia, ele está no conhecimento tradicional, ele está no conhecimento local, no conhecimento ancestral, e a gente precisa organizar isso, a gente precisa trazer isso para as pessoas, fazer com que esse conhecimento seja acessível, para que daí a gente consiga disseminar, para que daí a gente consiga fazer com que as pessoas se engajem nesse movimento de fato. Porque o problema é que as agroflorestas, ou melhor, o desafio é que nós encaramos a agrofloresta como se ela fosse uma floresta. A floresta é muito diversa, a floresta é muito complexa, cheia de inter-relações, entremeadas de complexidade. E a gente tenta reproduzir esse processo num sistema produtivo que a gente tem que gerir. E a gente não consegue gerir tanta diversidade, é muito difícil. Porque se a gente traz para um produtor um sistema muito complexo, ele tem dificuldade de reproduzir aquilo, ele tem dificuldade de replicar esse sistema, porque ele não está familiarizado com todas as espécies, ou ele não tem a possibilidade de fazer o manejo de todas elas, ou ele não tem um mercado para todas as espécies. Então, a gente precisa planejar, a gente precisa sistematizar, a gente precisa gerir a diversidade. E, entendendo isso, a gente construiu a Preta Terra com essa missão, para a gente conseguir fazer com que o conhecimento agroflorestal, que está disperso, seja sistematizado e direcionado para quem está precisando de fato. E daí a gente criou um método para desenhar esses sistemas agroflorestais, para levar essa agrofloresta para todos, em todas as partes. Então, de forma bastante rápida, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é a modularidade, a replicabilidade e a elasticidade. A gente desenha sistemas, a primeira coisa que nós fazemos, na verdade, é entender o contexto. Então, a gente trabalha com conhecimento local. A gente busca entender o contexto que esses povos nativos, ou agricultores, ou ambos, estão inseridos. Uma vez entendido isso, a gente faz um filtro lógico e entende como esse conhecimento pode ser replicado. A gente olha para todas as premissas, sejam premissas logísticas, premissas de solo, clima, água, disponibilidade, mercado, coloca tudo isso em um pacotinho e começa a planejar esse sistema. E ele é sempre planejado de forma modular. Então, todos os nossos sistemas são em módulos. Uma vez que é aplicada a modularidade, isso implica em replicabilidade. Se a gente tem um módulo, fica muito mais simples de replicar essa mesma agrofloresta na paisagem. Mas, além disso, a gente trabalha com o método da elasticidade. Ou seja, a gente consegue adaptar ou mudar um pouquinho esses sistemas. Um pouquinho para o agricultor vizinho, que de repente quer trocar alguma espécie, que quer trabalhar com foco em uma espécie diferente, mas também para levar para outros biomas. Como que a gente aplica essa elasticidade? A gente olha para cada espécie pela sua função no meio, pelo que nós chamamos de nicho funcional. Ou seja, cada espécie é colocada em um agrupamento onde, a partir do diâmetro de copa, do estrato que ela ocupa, do momento na sucessão, e tudo isso a gente classifica ela. Então, a gente tem diferentes agrupamentos de espécies que são alocadas no sistema. A partir disso, isso significa que a gente pode desenhar uma agrofloresta para funcionar na Amazônia e levar ela para o Rio Grande do Sul. A gente vai ter que alterar as espécies, talvez fazer algum ajuste de espaçamento, mas a lógica da inserção dessas espécies no espaço continua sendo a mesma. E daí, a gente também olha para a escalabilidade.
né? Uma vez feito esse planejamento, claro que isso envolve também os custos, tempos e rendimentos, estimativas de receita, e além de todo esse processo, a gente está lá em campo, implantando a agrofloresta com as nossas próprias mãos, junto com os agricultores, treinando o pessoal. E uma vez feito isso, geralmente culmina em uma modelagem econômica. Essa modelagem econômica é o que dá robustez ao sistema. Essa robustez faz com que o pessoal também aceite a agrofloresta na larga escala, porque a gente não está olhando só para a agrofloresta na pequena escala, a gente está olhando para o impacto na paisagem, para o impacto real, o impacto profundo. São grandes empresas adotando a agrofloresta massivamente, a gente mudando a paisagem. E essa robustez era o que faltava para dar maior confiabilidade na adoção de agroflorestas. E ao longo desse caminho da criação da Preta Terra, do nosso método, a gente se deparou com um monte de neo-rurais que estavam esperando para ter essa robustez, essa confiabilidade, essa agrofloresta planejada para poder tomar uma decisão, para poder ir para o campo e fazer da agrofloresta um verdadeiro meio de vida. Exatamente. E, bom, a gente falou de um monte de coisa técnica, mas, no final das contas, a gente se inspira na ancestralidade. A gente chama Preta Terra inspirado na terra preta de índio, que não sei se aqui todo mundo conhece, na verdade, no último fruto foi falado sobre a terra preta de índio. A terra preta é um tipo de solo antropogênico, ou seja, ele é criado pela ação humana e ele ocorre em manchas espalhadas por toda a Amazônia. E ele é resultado do manejo da floresta feito por populações humanas ancestrais, tradicionais, há mais de 4.000 anos que viviam na floresta. E esse manejo se assemelha muito com o manejo dos grandes primatas, a maneira como os grandes primatas se comportam na floresta. Os grandes primatas são grandes primatas de distúrbio, como os chimpanzés, os bonobos, os gorilas. Nós também somos grandes primatas de distúrbio. Nós também manejamos a floresta. Nós abrimos clareiras, aceleramos a sucessão natural, selecionamos espécies, plantamos mais árvores alimentícias, escolhemos castanhas, escolhemos frutas. Então, na verdade, se a gente for analisar, o ser humano é uma espécie florestal. A nossa essência é florestal. Nas últimas gerações, a gente perdeu um pouco esse rumo e a gente acabou transformando a paisagem. Mas a gente é capaz de resgatar essa essência, a gente é capaz de regenerar a paisagem e é capaz de manter, de fazer voltar essa harmonia entre o ser humano e a floresta. E aí, por isso que a gente diz que a gente tem essa inspiração ancestral. É claro que sempre tendo um olhar futurista. A gente não quer voltar para o passado, a gente quer olhar para o futuro, mas se inspirando, se baseando nas soluções do passado que a gente já tinha para encarar esses desafios do futuro. E eis que a Preta Terra nasce com esse espírito de criar uma nova agrofloresta inspirada na ancestralidade. Então, a gente, hoje, nós temos agroflorestas planejadas, desenhadas, implantadas, manejadas pela Preta Terra em diversas partes, em todo o mundo, na verdade. A gente tem 22 unidades demonstrativas em Juruti do Pará, implantadas junto com a WRI, agroflorestas na Selva Alta do Peru, implantada com a Alagrama, agroflorestas na Sumatra, na Costa Rica, com a Versterren, agroflorestas no Saara, com povos berberes, nós temos agroflorestas aqui em São Paulo, em Minas, Bahia, Rio Grande do Sul. São inúmeras agroflorestas. A gente trabalha com cacau, café, abacate, produtos florestais não madeireiros, madeira, ressignificando o uso da madeira. E hoje, a Preta Terra é mais que uma iniciativa. A gente é um hub, um ecossistema de inteligência agroflorestal. Nós temos colaboradores, voluntários, apoiadores, seguidores. São tantas pessoas que estão em torno nosso que ajudam a criar essa nova agrofloresta, que a gente sente e percebe que a cada dia o conhecimento agroflorestal está florescendo e está sendo mais dispersado. E a gente sente essa responsabilidade de ser e continuar sendo uma fonte de inspiração para acelerar esse futuro desejável da adoção de agroflorestas por todos. E qual que é o futuro, então? Quais são os sistemas produtivos, os sistemas de cultivo do futuro, que a gente está trabalhando por isso? A gente acredita que a agrofloresta regenerativa do futuro, ela se espelha no passado, usando as tecnologias e as inteligências do nosso presente. Primeiro de tudo, a gente precisa ressignificar o nosso alimento, ressignificar a maneira como a gente consome, fazer como muitos aqui já falaram, a gente precisa saber de onde que vêm os nossos alimentos, quem são os nossos produtores. A gente precisa fomentar esses produtores.
né? A gente precisa de sistemas que sejam mais inteligentes, que tenham menos desperdício, que sejam mais distribuídos, né? Que sejam mais inclusivos. Bom, e esse é nosso sonho, e a forma como a gente acredita que esse sonho vai acontecer de fato é ressignificando o sistema alimentar. É tendo o diálogo do alimento como meta, é repensar isso, é valorizar mais as espécies perenes. É não pensar só em espécies de ciclo curto. Na verdade, as florestas são a expressão máxima de um ambiente. Se o ambiente não estivesse nos polos, nos desertos ou nos picos das montanhas, tudo seriam florestas. Nós decidimos transformar a paisagem em uma paisagem herbácea, mas a real paisagem ela é florestal. E se a gente aceitar, e se a gente olhar para os produtos perenes, a gente vai valorizar a árvore. Se a gente valoriza a árvore, a gente valoriza a agrofloresta em pé, a floresta em pé. Valorizando a floresta, a gente valoriza os povos da floresta e os meios de vida desses povos da floresta. E é isso que vai trazer a real mudança de paradigma. Conhecer o produtor, trazer a transparência do produtor e o entendimento, o empoderamento do consumidor. É olhando assim que a gente vai conseguir trazer e fazer acontecer. Selos, né? A gente não precisa de mais certificações. A real certificação é a transparência. E nós estamos aqui para plantar árvores. É o que nós fazemos. Nós fazemos agrofloresta. Se qualquer um quiser fazer agrofloresta, fala com a gente. A gente vai continuar plantando muitas e muitas árvores. E a gente precisa de todo mundo. Todas as mãos são bem-vindas para criar um novo mundo agroflorestal. E, gente, conheçam o nosso trabalho, a gente tem o nosso site, tem as redes sociais, a gente busca produzir muito conteúdo para disseminar esse conhecimento. Apesar da gente estar no Instagram, estar no YouTube, a gente também tem muito trabalho técnico, na verdade, nós somos técnicos, e o que a gente quer é isso, fazer com que a agrofloresta seja viável aqui no mundo inteiro e seja feita por muito mais pessoas. Essa é a nossa mensagem. Aí, obrigado. Muito obrigada.